Olá, eu sou a Érica Costa de Alvarenga, sou professora de anatomia da UFCJ e hoje nós vamos aprender sobre a anatomia do sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório ele vai ser composto pelo nariz, nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, sendo subdividido em porção condutora e porção respiratória. Reparem que nessa imagem nós apresentamos aqui ambas regiões, né? Então, a região respiratória, ela vai ser composta pelos alvéolos. Os alvéolos são essas regiões aqui saculares, né? Aonde apresenta intensa irrigação e apenas aonde ocorre a troca gasosa. Então, a troca gasosa ela é realizada apenas nos alvéolos. Então, aqui na região acinar, né? Nós apresentamos aqui a porção respiratória. As demais porções são consideradas porções condutoras, aonde nós temos então a partir de bronquíolo terminal, tá? Bronquíolo segmentar, bronquíolos maiores, né? E brônquios, traqueia e toda a porção aérea condutora superior. Então, qual que é a diferença aqui entre brônquios e bronquíolos? Os brônquios, eles vão apresentar peças cartilaginosas, né? Então, peças de cartilagem, que faz com que esta região, ela se mantenha aberta constantemente. Na região dos bronquíolos, não apresentamos, então, cartilagem, que é a característica, mas apresentamos, assim como nas demais áreas, musculatura lisa, que faz com que essa região seja capaz de reduzir a sua espessura, o seu diâmetro, caso haja contração dessa musculatura, o que denominamos de bronquioconstrição, quando há uma diminuição ali do diâmetro dos bronquíolos por contração da musculatura lisa, por efeitos diversos, como por exemplo, durante uma crise asmática, tá? Então, a região dos bronquíolos aqui, até bronquíolo terminal, é considerado bronquíolo porção condutora, tá? E a partir dos bronquíolos respiratórios, aonde vocês podem observar que nós temos uma porção que conduz ar, mas apresenta alguns alvéolos, denominados então de bronquíolos respiratórios. E regiões aqui onde nós apresentamos os ductos alveolares e os alvéolos. Então, desta região onde já apresenta-se alvéolo, nós temos então a porção respiratória, tá? Da porção condutora, o nariz externo, ele vai ser constituído pela porção externa, cavidade nasal e os seios paranasais. O nariz externo vai apresentar uma raiz, dorso, ápice, a asa do nariz, que é essa porção aqui externa, e a narina, que é a abertura que adentra ali, que é o ósseo da cavidade nasal. O viscerocrânio, né, a região do viscerocrânio aqui que tem a abertura da cavidade nasal é denominada de abertura piriforme, que é constituído pelo osso da maxila e os ossos nasais. O septo nasal, como podem ver aqui nesta imagem aqui, ele apresenta duas colorações porque nós apresentamos duas lâminas ósseas. O septo nasal ele vai ser constituído pela lâmina perpendicular do osso vômer e pela lâmina perpendicular do osso etimoide, tá? E o vômer. Reparem que aqui a gente tem uma lâmina denominada de lâmina cribiforme. Esta lâmina é onde nós temos aqui o bulbo olfatório superiormente com as terminações nervosas para nós termos a sensibilidade do odor, o sentido do odor, tá? Então, essa lâmina, o osso etimoide, ele apresenta-se em T, como se fosse dessa forma. Essa lâmina perpendicular aqui do osso etimoide está compondo, então, o septo nasal, bem como o osso vômer e uma porção cartilaginosa. Então, aqui, a lâmina cribiforme, né, do osso etimoide, com o bulbo olfatório superiormente, né, nós temos aqui esses nervos olfatórios que eles inervam
abundantemente a cavidade nasal para permitir que tenhamos o sentido do odor, ou o sentido olfatório, tá? Reparem que a entrada, né, das nossas narinas aqui é denominado de vestíbulo nasal, né, que é o ósseo, né, para a cavidade nasal. E nós temos o limite da cavidade nasal sendo a coana nasal, que fica anterior ao ósseo faríngeo da tuba auditiva, né, e posterior aqui à finalização das conchas nasais, como veremos. Então, aqui nós apresentamos concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. As conchas nasais, elas são estruturas como se fossem conchas mesmo, né? Então, elas apresentam, né, uma região ali que é como se fosse concha, porque apresenta esse formato. A porção que se encontra inferior a esta concha, tá, são denominados de meatos nasais. Então, nós temos abaixo aqui meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior, tá? Essa porção que se encontra ali internamente ali, tá? Próximo ali do septo nasal, tá? Aqui nós estamos tendo uma visão da região do septo nasal. Perdão, da região lateral que foi seccionado o septo nasal, tá? Então, aqui nós apresentamos uma visão lateral, tá? Porque foi seccionado o septo nasal. Então, septo nasal, uma porção lisa e nós temos as conchas nasais lateralmente na nossa cavidade nasal, tá? Bom, reparem que nós apresentamos, então, aqui bem nessa região aqui dos olhos, né, ductos lacrimais, né, aonde eles apresentam o ósseo para o meato nasal inferior, tá? O motivo pelo qual durante um momento que nós estamos chorando, o nosso nariz ele inicia, começa a escorrer, né, uma quantidade de líquido que é como se fosse uma região de escoamento, né, um canal lacrimal aqui, né, com o ducto nasolacrimal, tá? Bom, nós ainda apresentamos seios paranasais. Quando a gente estuda, né, lá na osteologia, os ossos do viscerocrânio, né, e quando classificamos os ossos, nós temos ossos que apresentam espaços aéreos, denominados, então, ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são 4, né, de acordo com os seios paranasais, inclusive. Então, nós vamos ter os seios, né, paranasais, eles se encontram no osso frontal, etmoidal, esfenoidal e na maxila, o que leva o nome, então, dos ossos destes seios paranasais. Então, aqui, o seio frontal, células etmoidais ou seio etmoidal. Por que é denominado de células? Porque reparem que há vários septos dentro desse seio paranasal, fazendo com que há o aspecto, né, de células, ou seja, regiões unidades, né, distintas, mas não, todas essas unidades se apresentam em contato, né, o ar ele passa de uma região para outra aqui, tá? E a sensação de unidade é o que dá, então, este nome de célula, tá? Célula etmoidal. Nós temos aqui o seio paranasal esfenoidal e o maxilar. Estes seios, todos eles apresentam contato, né? Eles estão em conexão com a cavidade nasal, tá? Reparem que, nesta imagem, que os seios paranasais, eles também são recobertos, tá? Por o tecido epitelial respiratório, tá? Da cavidade nasal, é contínuo. E o espaço contínuo, tá vendo aqui nós temos o seio maxilar, né? O seio aqui frontal e algumas células aqui etmoidais, tá? Dependendo do corte, a gente consegue ver ali a conexão com a cavidade nasal. Neste caso aqui, as células que nós estamos vendo conexão
são o seio frontal e o seio maxilar. Reparem que ele apresenta, né, um epitélio, tá? Respiratório. Esse epitélio respiratório, ele vai ser pseudoestratificado, ciliado e com células caliciformes, que são produtoras de muco. Para que esse muco? Para que haja, então, faz parte do sistema de purificação do ar, né? Então, esse muco, ele vai fazer com que partículas, né, grudem nesse muco, e os cílios, eles fazem movimentos para que essas partículas sejam eliminadas na cavidade nasal, fazendo com que haja uma purificação ali desse ar. Além disso, o muco, ele apresenta uma grande parte de água, fazendo com que também haja umidificação do nosso ar. Como o ar ele está passando pela cavidade nasal e adentra nos seios paranasais, isso vai fazer com que haja uma ressonância da nossa voz nesses espaços aéreos, tá? Além de aumentar a área de contato do ar com a cavidade nasal, fazendo com que haja maior umidificação, maior purificação e também aquecimento desse ar, para que esse ar inspirado pelo nariz, ele não chegue aos nossos alvéolos numa temperatura reduzida, né? Lá nos brônquilos respiratórios, bronquíolo terminal, né? A partir dali do bronquíolo, com uma temperatura reduzida, o que pode acarretar em uma broncoconstrição, tá? Em determinados indivíduos. Bom, então, aqui o ar ele passa e ele sai para todas essas funções. Entretanto, há indivíduos que se apresentam podem desenvolver, né, um processo inflamatório por diferentes motivos. Vamos colocar o indivíduo aí que é alérgico, por exemplo, a um determinado odor, né, a um cheiro, ou a partículas que se encontram no ar, como pólen e etc. Esse indivíduo, quando entra em contato com essas partículas que geram uma resposta inflamatória quase que imediato, faz com que haja um espessamento desta mucosa nasal, tá? Dessa mucosa respiratória, fazendo com que haja o aumento de produção de muco pelas células caliciformes, tá? Como houve um espessamento, o orifício pelo qual há a conexão com a cavidade nasal faz com que seja estreitado esse orifício, fazendo então com que haja um acúmulo de líquido, tá? Aqui nesses espaços. Isto fica propício para a proliferação bacteriana, o que pode levar então ao quadro denominado de sinusite, ou seja, inflamação dos seios paranasais. Esta inflamação, ela pode ser concomitante, né, com uma infecção bacteriana, né? Então, se permanecer por mais tempo, pode gerar ali proliferação bacteriana, gerando então um quadro mais agravado, sendo necessário antibiótico terapia em alguns casos, tá? E nem todos os seios paranasais, durante esse processo, podem ser acometidos. Isso vai depender do indivíduo, ok? Bom, então, os seios paranasais apresentam como função, além da umidificação e aquecimento do ar, como nós falamos, aumento da ressonância da voz, equilíbrio das pressões intracranianas, quando há determinados tipos de variações na temperatura atmosférica, como em mergulhos, né? Secreção de muco para a via aérea, né, superior, além de absorção de impacto em casos de trauma, né? Imaginem aí como se fosse um sistema de plástico bolha, aonde a proteção desse viscerocrânio vai ser dado para o neurocrânio, que são estruturas que vão manter o organismo ali vivo, né? Então, ele dá uma determinada proteção em traumas ali na face, ok? Bom, então, os seios paranasais, como bem foi falado, né, ele apresenta conexão, todos os seios apresentam conexão com a cavidade nasal através de aberturas, né, de ductos. Então, a gente tem aqui o frontonasal, né, do seio frontal com a cavidade nasal, através aqui de um hiato semilunar, porque parece uma meia-lua. Aqui nós temos a abertura do seio maxilar,
né? Nós temos as células etimoidais, cada célula apresenta continuidade aqui com a cavidade nasal. Aqui a abertura do seio esfenoidal, tá? E inferiormente aqui, da concha nasal inferior, nós apresentamos o ducto nasolacrimal, tá? Bom, adentrando então, dando continuidade, né, à cavidade nasal, a gente inicia aqui após a coana nasal a faringe. A faringe ela vai ser dividida em 3 regiões: região da nasofaringe, região da orofaringe e região da laringofaringe. A faringe depois ela tem continuidade, né, tendo uma nomenclatura distinta após passar aqui pela região da laringe, como esôfago. Então, a função da faringe, além de ser para a passagem de ar inspirado, também é para os alimentos que forem ingeridos, indo em direção, então, ao esôfago, ok? O ar, ele vai fazer o caminho tanto pela boca quanto pelo nariz, passando pela região da laringofaringe e adentrando aqui pela laringe. Aqui nós temos a laringe, aparelho fonador. Bom, na região da faringe, as estruturas anatômicas importantes que temos que ter mais atenção são a tonsila faríngea, denominada popularmente de adenoide, tá? Então, a tonsila faríngea. Nós temos aqui o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que ele apresenta uma comunicação com a cavidade timpânica, com o ouvido interno, tá? Nós apresentamos aqui o toro tubário, né, que também nós temos a tonsila tubária, por isso dessa elevação aqui nessa região, tá? Então, por detrás aqui do epitélio respiratório, nós apresentamos a tonsila tubária, tá? Aqui na região, né, entre a cavidade oral, né, e a porção aqui da orofaringe, nós temos a tonsila palatina, denominada também de amígdala. Então, essas são as regiões. Na região da laringe, tá? A laringe, ela é uma estrutura, um órgão tubular que fica situado no plano mediano e anterior ali, nessa porção do pescoço anterior à faringe, tá? Anterior ali à coluna cervical. É uma área, o aparelho fonador, né, é o que vai gerar a produção do som. E ele é constituído por cartilagens, tá? Essas cartilagens, elas podem ser pares e ímpares. Nós temos 3 cartilagens ímpares, denominadas de epiglote, tireoide, cricoide, tá? E, 3 cartilagens pares, que é a aritenoide, corniculada e cuneiforme. Então, nós apresentamos aqui, reparem aqui numa vista anterior, numa vista posterior e numa vista sagital. Na vista anterior, podemos identificar cartilagem tireoide com a proeminência laríngea, que é onde nos homens é mais proeminente, denominado pomo de Adão, tá? Popularmente. Nós temos a cartilagem epiglótica, aqui o osso ióide, né, que é um osso de sustentação para a musculatura da deglutição, né, e da fonação também. E temos aqui uma membrana tireoide, que mantém contato junto com a cartilagem, essa conexão com a cartilagem tireoide, tá? Esse aqui é um osso que não se articula com nenhum outro osso. É um osso que ele é apenas para sustentação, origem e inserção de musculaturas da deglutição do aparelho fonador, tá? Cartilagem, aqui, nessa porção daqui que a gente tá vendo, ó, cartilagem cricoide, tá? Que a gente tem o ligamento, né, cricotireoide, né, que é a união aqui dessas duas peças. Numa vista posterior, nós identificamos aqui a cartilagem epiglote, cartilagem tireoide, tá? O nome de tireoide é porque tem uma relação direta com o órgão, né, a glândula tireoide que se encontra nessa região aqui. E aqui nós temos a cartilagem cricóide. Reparem que essas são as cartilagens ímpares. E a única cartilagem que ela é um anel completo, tá? É a cartilagem cricoide. A cartilagem tireoide,
a epiglote, elas não são anéis completos. Apenas o único que é um anel completo é a cartilagem cricoide, porque ele tem a função de manter ali a abertura da laringe, tá? Então, ele mantém a laringe constantemente ali aberta. Nós temos, então, também as cartilagens que são denominadas de pares, né? Porque aqui nós temos cartilagens pares, denominadas de cartilagem aritenoide, cartilagem corniculada e bem pequenininha aqui, cartilagem cuneiforme, tá? Então, aqui nessa vista sagital, é possível identificarmos cartilagem aritenoide, corniculada e cuneiforme. Reparem que essas cartilagens, elas são pontos de inserção importante para o ligamento vestibular, aonde vai formar a corda vocal falsa, e nós temos aqui o ligamento vocal, aonde vai ter a formação aqui da corda vocal verdadeira. Abaixo da cartilagem cricóide, nós apresentamos aqui semianéis de cartilagem traqueais, tá? Então, essa cartilagem traqueal é um semianel, tá vendo que posteriormente ela não é completa, aqui nós apresentamos o músculo traqueal, tá? E aqui tem a posterior também, tem uma estrutura denominada o quê? Esôfago. Então, durante o momento da deglutição, aqui é importante para que haja, então, uma adaptação do bolo alimentar aqui na passagem, porque o que pode acontecer? Eu posso ter uma estrutura muito rígida anterior e posterior, nós temos a coluna vertebral, e impedir a passagem de um alimento ali que seja mais rígido, ok? É importante também salientar que aqui nós temos num corte sagital, repare, nós temos aqui cartilagem epiglótica, cartilagem tireoide, né? Aqui nós temos a cartilagem aritenoide, né? Formando aqui, né? A cartilagem corniculada, cuneiforme e a cricóide. Reparem nessa imagem aqui. Nós apresentamos cartilagem epiglótica, cartilagem tireoide, cartilagem cricóide. Lembrando que como ele é um anel completo, ele vai ter anterior e posterior, tá? A presença dessa cartilagem. Apresentamos aqui, tá vendo? Se eu faço um corte extremamente mediano, eu tenho apenas aqui a aritenoide, eu não consigo identificá-la, eu vejo apenas o músculo aqui, a aritenoide, tá? Mas eu vejo aqui uma proeminência, tá? Da cartilagem corniculada e da cuneiforme. Reparem que aqui a gente tem a prega vestibular e a prega vocal verdadeira. E aqui nós temos o ventrículo da laringe, ok? Bom, reparem também o seguinte, há uma região aqui entre a base da língua, tá? E a epiglote, que é muito importante no momento de realizar uma intubação. Então, essa região é denominada de valécula, tá? Aonde o laringoscópio, ele vai se apoiar e fazer o abaixamento da língua para que possa adentrar o tubo e fazer a abertura da cartilagem epiglote e assim deixar livre a traqueia e a laringe para a passagem aí do tubo. Mais uma vez aqui, para vocês verem num corte, então, coronal, né, nós temos aqui a prega vestibular, denominada, então, de prega vocal falsa, tá? E aqui as cordas vocais verdadeiras. A traqueia é um órgão, então, que continua aqui na porção inferiormente, né? A região da laringe, com semianéis de cartilagem, e ela vai ser subdividida em brônquios principais. A região onde nós temos aqui a divisão da traqueia em brônquios é denominada de carina, tá? A carina, então, é a bifurcação da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo. Reparem que os brônquios do lado direito e do lado esquerdo apresentam características interessantes, são distintos. Nós apresentamos, então, que do lado direito, né, o brônquio principal, ele é mais, ele é vertical, tá? Ele é mais vertical, ele é curto, é dessa região até aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, caneta. Então, ele é um brônquio curto em relação ao brônquio esquerdo, tá? E ele é mais largo também, ó, em relação ao brônquio esquerdo. Então,
o brônquio principal direito ele é vertical, curto e largo, e o brônquio principal esquerdo ele é inclinado, longo e estreito, decorrente daqui da presença de algumas estruturas anatômicas. Então, reparem que o brônquio direito ele vai ser subdividido de acordo com os lobos pulmonares, tá? Então, nós vamos ter lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Então, nós teremos também o brônquio, né? Lobar. Aqui, brônquio principal, direito e esquerdo. Depois, brônquio lobar, ou de primeira ordem, né? Que já é uma porção intrapulmonar. Lobar superior, médio e inferior. Já do lado esquerdo, nós apresentamos lobo superior e lobo inferior, e uma porção lingular, que não é o lobo, que corresponde ao lobo médio, mas nós temos a divisão em apenas 2 brônquios aqui, né, lobares. Brônquio superior e o brônquio lobar inferior. O brônquio lobar superior ele é subdividido em porção lingular, né, brônquio lingular, e aqui o brônquio lobar superior, divisão superior. Reparem aqui que nós temos a traqueia posterior e anteriormente nós apresentamos algumas estruturas anatômicas, né? Nós temos aqui o nervo vago, né, passando aqui posterior, e aqui o nervo frênico, né, que vai estar inervando parte do pericárdio, né, fibroso, e também aqui a porção do diafragma. Reparem aqui que nós temos lobo superior, do lado direito, né, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, e do lado esquerdo nós apresentamos lobo superior e inferior. Fissura horizontal e fissura oblíqua, e aqui somente a fissura oblíqua. As artérias e veias, né, dos brônquios da traqueia são ramos traqueais, tá? São esses ramos traqueais que vão estar vascularizando os brônquios da traqueia, eles advêm da artéria aorta torácica e da torácica interna, tá? Ou do tronco tirocervical. As veias que farão a drenagem, elas vão desembocam na veia cava superior, né, ou na veia bracocefálica esquerda e na veia tireoide inferior, tá? Os ramos bronquiais, eles são ramos da artéria aorta torácica, da artéria torácica interna, da mesma forma, tá? Dos ramos traqueais. E as veias bronquiais, elas vão se unir à veia hemiásigo e do lado esquerdo e do lado direito a veia ásigo, tá? Como vocês podem ver aqui, né? Nós vamos ter as artérias aqui, ó, intratorácicas, né? Intercostais posteriores aqui, fazendo toda a inervação. E reparem aqui nessa porção que nós temos aqui, os ramos, né, bronquiais advindo aqui da artéria aorta, da porção descendente. A drenagem, ela se dá através da veia, deixa eu puxar aqui, da veia ásigo e da veia hemiásigo, tá? Reparem que a veia ásigo aqui, nós temos veia bronquial direita, né? Aqui do lado direito, e do lado esquerdo vai ser a veia aqui hemiásigo, tá? Com os ramos. Então, aqui da mesma forma, né? Vocês estão vendo aqui a veia hemiásigo, ok? E aqui a veia hemiásigo acessória, a veia hemiásigo, ok? E a veia ásigo aqui superiormente. Bom, a inervação da traqueia se dá pelo nervo laríngeo recorrente e o nervo vago, e os brônquios pelos plexos pulmonares, tá? Então, aqui a gente consegue verificar bem aqui a ramificação, tá? Desses nervos, e aqui o nervo laríngeo recorrente passando ainda posterior. O nervo vago, ele tá passando aqui anterior ao arco aórtico, né? O laríngeo recorrente passando aqui posterior, bem rente aqui à traqueia, gerando ramificações, tá? Gerando ali um plexo pulmonar também. A porção respiratória, já, né, considerando aqui os pulmões, então, nós apresentamos, então, do lado direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Do lado esquerdo, lobo superior e lobo inferior, tá? Fissura,
né, nós vamos ter as fissuras aqui, horizontal e oblíqua, e aqui apenas fissura oblíqua. Reparem agora aqui numa vista lateral, né, face costal, por assim dizer, tá? Face costal e a face mediastinal. A face mediastinal, então, a gente consegue identificar que o lado direito e o lado esquerdo apresentam características peculiares, tá? Reparem aqui na região do hilo pulmonar. Nós temos aqui a incisura, parte da incisura cardíaca, né? Aqui nós temos a incisura aórtica, né? Então, olhem só as diferenças. Nós apresentamos região do hilo, brônquio, tá? Artéria pulmonar. Reparem que do lado esquerdo a artéria pulmonar se encontra o quê? Superior. E do lado direito ela se encontra, né? Inferior. E veias pulmonares, tá? Sendo assim, nós temos que do lado direito a ordem, tá, de aparecimento das estruturas se dá de brônquio, artéria e veia, brônquio, artéria e veia, e do lado esquerdo, artéria, bronco e veia, artéria, bronco e veia. É importante salientar que nós apresentamos uma película que vai estar envolvendo os nossos pulmões e a face costal também, denominada de pleura. E daí a pleura visceral, ela vai se unir na região do hilo pulmonar, formando o que nós chamamos aqui de ligamento pulmonar. É a união, então, ali da face visceral ali da pleura. Repare, então, as principais estruturas relacionadas ao pulmão direito, nós apresentamos, então, aqui, por exemplo, o esôfago, tem a pulsão cardíaca, a veia cava inferior, veia cava superior, e reparem que nós temos aqui a veia subclávia, né, incisura, né, da veia subclávia e da artéria subclávia também. Se nós retirarmos essas estruturas, é como se ficasse uma impressão digital. Então, nessa impressão digital, entre aspas, né, que fica ali esse contorno, né, essa depressão ali no pulmão, nós temos as estruturas que estavam passando naquela região, ok? Reparem que a veia ásigo está aqui posterior, junto ao esôfago, tá? E nós temos aqui a veia cava superior e inferior, como foi falado. Já do lado esquerdo, nós apresentamos o arco aórtico, a artéria aórtica, né? A artéria subclávia e a veia braquiocefálica. Do lado direito é veia subclávia. E aqui a veia braquiocefálica esquerda, certo? E aqui a incisura cardíaca e a superfície diafragmática. Então, qual o motivo pelo qual, inclusive, nós temos que, do lado esquerdo, o brônquio principal, ele é mais alongado, né, e ele apresenta-se mais horizontalizado? Por uma questão também anatômica, né? Então, reparem que nós temos aqui a estrutura que é a aorta, né? O arco aórtico, a aorta descendente. Nós apresentamos aqui as artérias pulmonares também. Essas estruturas, elas ocupam determinado espaço e faz com que, durante o desenvolvimento, este brônquio ele se torne mais alongado, né? E mais horizontalizado. Isso é importante, desculpa, de identificarmos, tendo em vista, por exemplo, caso um indivíduo que ele tenha alguma alteração do sistema nervoso e alteração na deglutição, por exemplo, e tenha um engasgo, o idoso acamado ou o indivíduo que está acamado e ele tem um engasgo com alimento líquido, né? Ou pode ser sólido também, enfim, né? Ou afogamento. Qual que é o local, né? Pelo qual os líquidos eles tenderão a ter uma qual lado pulmonar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Bom, se nós pensarmos bem na parte anatômica, nós vemos que do lado direito ele é mais verticalizado, o que faz com que o líquido ele tenha um percurso, né, priorizado para aquela região. Então, muitas vezes, quando é identificado uma pneumonia do lado direito
junto com todas as informações do quadro clínico daquele paciente, podemos suspeitar ali de que a gente chama de broncoaspiração, tá? Ou seja, uma pneumonia broncoaspirativa, né? Porque teve um engasgo, né? Podem ser pequenos engasgos que normalmente vai para o lado direito, para a base pulmonar, gerando ali uma pneumonia subsequente. Bom, os nossos pulmões, eles serão divididos, tá, por segmentos, denominados de segmentos broncopulmonares, tá? Sendo diferente do lado direito e do lado esquerdo. Reparem aqui que no lobo superior do lado direito nós vamos apresentar um lobo apical, tá? Lobo por segmento apical, segmento posterior e segmento anterior, tá? Do lobo médio, nós apresentamos segmento medial e segmento lateral. Do lobo inferior, nós identificamos aqui um lobo basilar. E vejam que todos aqui no lobo inferior são basilares, porque todos eles estão em contato com a base diafragmática anterior, medial, posterior e lateral, tá? Pensando que essa daqui é a face anterior. Mantemos a nossa visão do lado direito, no pulmão direito, depois retornamos para o pulmão esquerdo. Então, aqui do lado direito, posteriormente, nós apresentamos o segmento apical posterior e o anterior, tá? No lobo médio, uma vista posterior, a gente consegue visualizar apenas a porção lateral. E no lobo, numa vista posterior, nós temos aqui o segmento superior, que não era possível visualizar numa vista anterior, do lado direito, tá? Bom, e do lado esquerdo, nós temos o lobo superior e o lobo inferior, mas nós temos segmentos apico posterior, tá? Anterior, lingular superior e lingular inferior. Esta região lingular, ela corresponde ao lobo médio, tá? Do lado direito, porém, nós não apresentamos uma incisura, tá? Uma fissura aqui, tá? Bom, aqui nós apresentamos no lobo inferior, segmento basilar, reparem o nome basilar, ântero, tá? Medial, tá vendo que ele vai para os dois lados, né? Posterior e lateral. Numa vista posterior, nós apresentamos, então, no lobo superior, segmento ápico posterior, anterior e superior. Segmento aqui no lobo inferior, superior, que não era possível de ser visualizado. Basilar lateral e basilar posterior. Sendo assim, nós apresentamos do lado direito, nós temos aqui 10 segmentos, tá? Como foi mencionado. E do lado esquerdo, nós apresentamos aqui 8 segmentos, como mencionado. Da onde que surgem esses segmentos? Os segmentos, eles são broncoarteriais, ou seja, é decorrente vamos colocar, aeração, ou seja, da passagem de ar para cada segmento, como também da vascularização das artérias, tá? Da irrigação. Então, a partir daí foi dividido por segmento broncopulmonar, tá? Pela unidade respiratória funcional, ok? Eles representam a unidade respiratória funcional. Como foi mencionado, os pulmões, né, eles são revestidos por pleura, e a pleura, ela reveste tanto os pulmões como também a cavidade torácica, tá? Interna. Então, a gente tem a pleura pulmonar, denominada de visceral também, e a pleura parietal, tá? Que ela vai estar em contato aqui com as costelas. Reparem que essas pleuras, elas são contínuas, né? Do mesmo lado, porém, elas não apresentam continuidade com o lado direito ou o lado esquerdo. Elas são independentes, né? Por região, por lado direito e por lado esquerdo, tá? Elas são contínuas apenas do mesmo lado. A pleura, então, né? Ela vai ser dividida em porção mediastinal, tá? A porção diafragmática, porção costal, ok?
E a inervação da pleura se dá. A pleura parietal, né, nessa região aqui costal, ela vai ser inervada pelos nervos intercostais. Na região mediastinal, na pleura aqui parietal, é inervado pelo nervo frênico. E a porção visceral completa da pleura é inervado pelos nervos autônomos. Nas regiões, no momento em que essa pleura ela é fechada, nós vamos apresentar algumas regiões que são denominadas de recesso, tá? Onde formam como se fossem tipos de bolsos, tá? Num processo cirúrgico é importante de ter isso em mente. Nós temos o recesso costo-mediastinal e o recesso costo-diafragmático. Por que a importância desses recessos? Imagine, né, que nesse recesso, no momento em que o indivíduo fez uma expiração, ele soltou o ar forçadamente, tá? O pulmão está se esvaziando, né? A gente apresenta então o recesso costo-diafragmático, ele completamente aqui, ó, como se fosse abaulado, ele todo vedado. Isso é importante porque caso haja necessidade de realizar algum tipo, tá, durante aqui a expiração máxima, tá vendo? O recesso costo-diafragmático, ele fica livre e não preenchido por tecido pulmonar. Durante um processo de toracocentese medioaxilar, vamos supor que o indivíduo ele apresenta ali alguma quantidade de derrame pleural, tá? E faz-se necessário realizar ali uma toracocentese. Vai ser realizado através do recesso costo-diafragmático, tá? Então, o indivíduo ele tem que estar expirado completamente, uma expiração máxima, para que haja, então, a perfuração dessa região e não haja perfuração da pleura visceral e do tecido pulmonar, tá? Porque senão aqui pode acontecer um pneumotórax, alguma situação aqui com adentrar, pode lesionar o tecido. As artérias do diafragma que irrigam, então, o diafragma são as artérias frênica superior, pericardiofrênica, musculofrênicas e a frênica inferior, cada um aqui com as suas, de onde elas têm a ramificação. Então, artéria pericardiofrênica, tá? Frênica inferior, ok? Aqui, tá vendo? Subindo. As artérias torácicas internas e pericardiofrênicas, tá? Esquerda e direita, né? E aqui a artéria musculofrênica, ok? As veias do diafragma, né? São as veias frênica superior e inferior, que desembocam na veia cava inferior ou na veia asgo ou hemiasgo, do lado direito ou esquerdo, dependendo. A inervação do diafragma se dá pelo nervo frênico, que tem as raízes de C3 a C5, tá? E tem a parte sensitiva também. Lembrando que nós apresentamos, durante a inspiração, o diafragma é o principal músculo inspiratório. E a expiração, no momento em que nós estamos fazendo em repouso, a expiração ela é um movimento passivo. Entretanto, quando nós necessitamos realizar uma inspiração, uma expiração forçada, nós precisamos utilizar da musculatura acessória. Então, aqui nós apresentamos como musculatura acessória da inspiração, né? Puxando o ar para dentro, esternocleidomastoide, né? Os escalenos todos, né? E nós temos ainda os intercostais externos, né? Os intercostais também internos nessa porção aqui, né? Intercondral, tá? E o músculo diafragma. Agora, na expiração, quando eu estou soltando o ar forçadamente, tá? Ela vai ser eu vou necessitar da musculatura, então, acessória, que são os intercostais internos, tá? O reto do abdominal, eu vou ter os oblíquos, né? O músculo transverso, que vai também estar me auxiliando no abaixamento das costelas. Bom, muito obrigada pela atenção. Aqui fica o meu contato. Espero que tenham um ótimo estudo. Até mais!